Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre frustração. Será que a gente tem educado nossos filhos como raiz ou como Nutella? Primeiro vamos falar um pouco sobre o que é isso, raiz e o que é Nutella. Há um tempo atrás, nas redes sociais, começou a rolar um pouco a comparação sobre raiz, Nutella. Raiz era uma coisa mais robusta, original, bruta, e Nutella é algo mais gourmetizado, mais frágil e por aí vai. Tem um pouco essas duas conotações, mas o que isso tem a ver para nossa realidade? Você é aquele pai que deixa 2 celulares carregando, porque quando descarrega o tablet do seu filho, você já quer dar para outro para ele não se frustrar, para ele não ficar chateadinho? Você também é aquele pai que quando é convidado para ir na festa de um amiguinho, tem que dar presente pro filho, porque senão, o que acontece? O cara fica triste. O cara chora, o cara desespera, porque o aniversário não é o dele, porque o presente não é o dele. Também você é aquele pai que quando seu filho toma alguma bronquinha da professora, você é o primeiro a bater lá na porta da escola no dia seguinte, não para verificar o que aconteceu, mas para falar pro professor que ele tá errado de brigar com seu filho? Então, sinto lhe informar, mas você está educando seu filho como Nutella. Por que eu digo isso? Na década de 60, a educação dos filhos era muito pautada numa questão de repreensão, né? Então, era muito comum, por exemplo, você escutar de pais como os meus, da minha faixa etária, de que a época deles era bem mais duro, bem mais repreensivo e tudo mais, né? Fruto da cultura daquela época. A partir um pouco ali depois da década de 70 e 80, os pais começaram a entender um pouco mais os filhos, começaram a conversar um pouco mais com os filhos. Só que nesse meio a gente começou a perder a mão. Então a gente achou que dar liberdade demais era bom, não limitar era bom também. E aí a conta chegou agora, né? Os filhos que cresceram sem limites, agora tem filhos também. E como que tá sendo esse esquema e como que tá sendo essa relação? A pior possível, né? É lógico que quando a gente fala de comportamento humano, a gente não pode generalizar nada, certo? Mas aquilo que a gente tem conversado e visto todos os dias, seja no consultório ou seja no dia a dia de pessoas que perguntam e tal, os grandes problemas que têm acontecido geralmente tem sido essa questão da frustração, tem sido essa questão do adolescente e do adulto hoje em dia não saber lidar muito bem com a frustração, porque quando era criança não foi explorado muito isso. A frustração, ela faz parte do desenvolvimento emocional da criança. Quando ela está de frente a alguma adversidade ou quando ela está de frente a alguma barreira que o pai diz não ou alguém fala não para ela, a gente aprende estratégias para lidar com aquilo, seja para se livrar daquilo ou seja para resolver aquilo. E na medida em que a gente impede do filho de se frustrar, tá deixando com que ele não entre em contato com isso, que ele não aprenda a se virar. E aí, quando chega lá na frente, o que tem acontecido hoje em dia? Adolescentes que chegam no consultório, que brigam com os pais e com a namorada e acham que acabou o mundo, quer se matar. Adultos que foram demitidos da empresa acham que também acabou o mundo, acham que é o fim da linha. E tudo isso por conta de que não foi trabalhado uma resiliência, não foi trabalhado uma flexibilidade comportamental quando ele era criança ou quando ele era adolescente. Se você tem privado seu filho de frustração, acha que está fazendo bem para ele, porque a gente vive numa cultura em que a gente tem que estar feliz o tempo todo, que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode sentir tristeza, que a gente não pode sentir nenhuma dessas emoções, vamos dizer, negativas. Se você é desse pai, eu acho que é melhor repensar um pouco isso, porque a aprendizagem do desenvolvimento da criança, ela passa por esse ponto também. Frustrar faz parte da vida do indivíduo. Seja ele criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, isso sempre vai fazer parte da nossa vida. Então, quanto mais a gente é exposto a esse tipo de frustração, mais a gente acaba lidando com essa situação, traçando estratégias para lidar com isso.
E isso, quem tem a ganhar é somente o indivíduo em si, porque ele aprende a ser mais responsável, ele aprende a ser autônomo. É ruim quando a gente pega alguns pais que, por exemplo, meu filho vai fazer 18 anos o ano que vem, então eu vou dar um carro para ele. E aí, peraí, mas o que seu filho fez, produziu para ter esse carro? Ou então, pelo que eu vejo, é um consenso entre os economistas, não sou economista, mas é um consenso entre eles. Minha esposa está grávida e eu vou abrir uma poupança para o meu filho para ele sacar com 18 anos. Beleza, mas não é melhor você investir na sua aposentadoria, seja ela privada, pública, mas investir nisso? Eu garanto para você que se você não quer que seu filho tenha problema quando ele for adulto, tenta fazer uma economia para você ser independente, para você não depender do seu filho quando ele for adulto. São medidas bem complicadas porque quando a gente tem filho, a gente só pensa no bem-estar do nosso filho, né? É o príncipe e a princesa, mas a realidade não é essa. A realidade, os filhos, eles saem de dentro do nosso ninho, eles saem debaixo da nossa asa e lá é que eles ficam desprotegidos. Então, como que a gente tem educado para eles se virarem lá fora? A gente tem educado filhos raízes ou filhos Nutella? Nutella é bom, Nutella é gostoso, fala a verdade. Mas nessa conotação específica, eu acho que não é tão legal não. O que eu sempre tenho dito, tanto no consultório, em palestras que a gente dá, é que hoje em dia os pais eles estão numa postura mais de irmãos do que de pais. Tem um desnível aí que precisa ser considerado, né? Tem uma hierarquia aí que precisa ser considerada, mas hoje em dia isso parece não ter tanta importância. Beleza? Então assim, se você precisa gastar 2 presentes para ir para um aniversário, começa a gastar um. Se você vai na casa de um amigo e tem que trazer algum brinquedo do filho do seu amigo para o seu filho não chorar, melhor deixar o brinquedo lá, porque é melhor seu filho ter contato com essa frustração enquanto ele é criança do que quando ele for adulto e não saber lidar com as grandes frustrações da vida. Afinal, o boleto sempre vai ser mais complicado do que o boletim. Então é isso, galera. Esse é mais um vídeo dessa série que a gente está fazendo sobre escolas de paz. A gente ainda vai falar um pouco sobre questões relacionadas à educação inclusiva, critérios diagnósticos de algumas síndromes, de alguns transtornos, entre outras coisas. São várias séries que a gente está ajeitando. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Tchau!